Olá, meus irmãos, aqui do canal do Filho Pródigo. Hoje nós vamos falar sobre a depressão. E nós escolhemos esse tema porque tem muitas pessoas que estão sofrendo com essa enfermidade. E eu venho aqui dar o meu testemunho e dizer para vocês que a depressão tem cura. Nós vamos meditar a partir do versículo 13 do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, que é da parábola do Filho Pródigo. No versículo 13 é o seguinte: poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. E por que eu vou falar sobre essa questão de partir? Porque o filho pródigo, que no caso sou eu, a filha pródiga, viveu o afastamento da igreja. Eu sofri 2 anos com depressão, mas isso aconteceu depois de um período afastado da igreja. Então, antes da gente começar, eu só queria comentar que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Tudo que eu vou contar aqui para vocês é um testemunho, né? Uma partilha de como foi que eu encontrei a cura da minha depressão. E foi o seguinte: durante muitos anos eu servi na igreja, eu ajudei. Depois de um certo tempo eu vi algumas coisas que eu não concordava e terminei me afastando. E nesse afastamento eu virei aquele católico, aquele tipo de católico de IBGE, que só vai em batizado e missa de 7º dia e olhe lá. Então foi um período de muita tristeza, né? Porque você fica longe das coisas do Senhor, você começa a deixar Deus de fora da sua vida. Então, por causa da minha mágoa, pelas coisas que eu vi na igreja, que eu não concordava, enfim, eu terminei não rezando mais, eu não colocava mais os meus projetos diante de Deus, eu não rezava pedindo a ajuda do Senhor, a luz divina para aquilo que eu ia fazer, né? Enfim, fui me afastando completamente dessa intimidade com Deus. E essa soberba que foi tomando conta de mim também fazia com que eu acreditasse apenas na minha capacidade humana, achando que tudo que eu tinha ou que eu fazia, todas as minhas capacidades, eram minhas mesmo naturalmente, desconsiderando que tudo vem de Deus. E por agir dessa maneira, por mais que eu estudasse outras questões de carreira, enfim, algumas deram certo, mas muitas coisas deram errado, porque os projetos foram trilhados, foram construídos distantes da vontade do Senhor. E aí o que aconteceu? Passado um certo tempo desse afastamento meu na igreja, veio uma grande provação na minha vida, que foi o risco de perder uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa que ficou enferma, foi internada na UTI e a gente chegou perto de perder essa pessoa. No momento, enquanto a pessoa estava no hospital, eu comecei a querer rezar, né? Voltar para a oração, rezei alguns terços e fui voltando para a oração. Só que eu pude também perceber, logo depois disso, né? Que a pessoa se recuperou, graças a Deus, eu pude perceber a nossa fragilidade. Perceber a limitação da nossa vida, a limitação daquilo que a gente faz, que a gente não controla todas as coisas. A verdade é que nós somos muito frágeis. E quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos muitas brechas abertas na nossa vida para a ação de Satanás. E aí chegou um momento que eu comecei a sentir uma escuridão. Eu comecei a sentir medo da morte, por causa do trauma, né, de uma pessoa que eu amava ter ficado na UTI, medo de perdê-la. Mas eu também tive o caminho contrário, eu tive medo da vida. Então eu tinha medo de experiências novas, enfim. Eu já não queria mais comer, eu não queria nem tomar banho, eu não queria encontrar ninguém, eu não queria ir em nenhuma festa. Fui ficando cada vez mais reclusa. Meu marido foi percebendo toda essa situação, né? Foi já tentando descobrir o que estava acontecendo, mas eu não falava, eu ficava reclusa. Além disso, eu comecei com alguns outros sintomas. Eu sentia uns suores, assim, a mão transpirava, o rosto, eu sentia insônia, eu tremia, eu sentia falta de ar, o coração apertado, aquela palpitação esquisita. E uma outra coisa que eu senti
Pode ser, não sei se você que está me ouvindo nesse podcast já teve depressão, se você está com depressão, conhece alguém com depressão. Talvez não faça sentido isso que eu vou falar, mas foi a maneira que eu consigo para explicar. Eu comecei a ver tudo escuro. Para mim é como se tudo à minha volta fosse cinza, fosse escuro. É como se fosse filme preto e branco. Na verdade, eu nem me lembro de ter assistido algum filme nessa época que não fosse preto e branco. Foi uma situação muito estranha. E além disso, eu comecei a sentir uma aridez, um deserto, assim. A minha alma por dentro, assim, o meu ser, ele era vazio. Vazio da presença de Deus, tinha todo um deserto, assim. Parecia que eu estava no meio de um lugar onde não tinha ninguém comigo. Tinha aquelas tempestades de areia e eu ficava presa naquele negócio. Eu não conseguia sair de mim mesma, não conseguia. E aí eu me lembrei de um livro da Madre Teresa de Calcutá que eu tinha lido, que é um livro que tem as cartas dela para o orientador espiritual, em que ela retrata, né, ela conta que ela teve esse período de aridez, de deserto espiritual, e que ela ajudou durante muitos anos as pessoas, né, mesmo sentindo esse vazio. E quando eu me lembrei disso, veio esse abraço de Deus para minha vida. Por quê? Porque eu não podia continuar aprisionada em mim. Eu tinha que, de alguma forma, deixar de olhar para mim e tentar olhar para fora. E aí esse abraço do Pai misericordioso veio de uma forma diferente. Veio, como eu reconheci que eu precisava de ajuda, mas eu também precisava ajudar. Eu fiz um convite para algumas pessoas da minha família e para alguns amigos para que viessem rezar o terço na minha casa semanalmente. Então toda semana eles vinham. E com isso, essa questão do terço, eu também tive que fazer um esforço grande, porque eu tinha que começar a me arrumar, tomar banho, enfim, comer, cuidar de mim para recebê-los. E também eu tinha que arrumar a minha casa, pelo menos minimamente, para que as pessoas pudessem vir ficar bem acomodadas. E pelo poder do Espírito Santo, eu fui começando a então cuidar das coisas da minha vida, do ordinário, do dia a dia, das tarefas diárias de casa. Eu fui encontrando a mão de Deus e a vontade de fazer pela expectativa de encontrar os meus amigos e a minha família que vinham rezar, né, junto comigo na minha casa. E meus irmãos, eu confesso para vocês que era muito lindo, porque eles vinham e eles rezavam, a gente cantava, a gente tomava um cafezinho simples, depois ali um café com bolinho, e contava as histórias, contava como é que foi o dia, até porque muitas pessoas que vinham rezar comigo também tinham seus problemas, lá também tinham pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam fazendo tratamentos, tomando remédios fortes, pessoas com problemas financeiros, gente desempregada, enfim. Somos todos humanos, né? Estamos todos no mesmo barco, mas o Senhor está conosco, né? E uma outra coisa que aconteceu também, conforme as pessoas foram rezando, eu fui voltando pro terço, foi acontecendo esse terço, esse grande abraço de Deus e da igreja, dos meus irmãos que vinham me abraçar, a minha família que vinha me abraçar. Aos pouquinhos o Senhor foi me levantando para ir além. Então estava chegando na hora de eu começar a sair de casa. E aí eu dei um passo grande. Eu fui na igreja, me confessei. Eu dei o perdão para os meus irmãos da igreja que tinham me magoado, né, com quem eu me desapontei daquilo que tinha acontecido. Às vezes uma mágoa antiga que estava ali guardada, revirando, aquela coisa ruim, né, que me aprisionava, me deixava uma corrente amarrada na minha casa, né. Então eu me confessei, dei o perdão, recebi o perdão da igreja através do padre, né, quando ele dá absolvição pra gente dos nossos pecados. E aí eu comecei a frequentar a missa diariamente. Então aí todo dia eu tinha que me arrumar, sair para ir na missa. Eu levantava cedinho porque eu pegava a missa das 7 horas da manhã. E aí a gente tem que respeitar o jejum eucarístico de 1 hora antes da missa sem café. Então eu tomava o café depois. Mas eu levantava cedo, ia na missa e comecei a criar uma nova rotina para minha vida. E lá, todo dia, né, diariamente lá na igreja, as senhorinhas me convidaram para começar a fazer as leituras. Eu voltei a fazer leitura na missa e voltei até a cantar o salmo lá, quando necessário.
Então eu queria contar para vocês dessa questão do terço, que para mim o terço foi esse abraço de Nossa Senhora, esse abraço da igreja junto com os irmãos, todo mundo segurando o terço, porque Nossa Senhora permitiu agrupar todas essas pessoas na minha casa. Como assim? Sabe a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tinha a sandalinha de Jesus com aquele filetezinho ali, aquele cadarço da sandália, aquela tira? Essa tira para mim era o terço que me unia a Jesus, me unia a Nossa Senhora, me unia a minha família e os meus irmãos. Também eu comecei um processo de acompanhamento espiritual com os padres. Eu me confessava semanalmente, tinha até um padre específico que me atendeu algumas vezes. Ele me ouvia em confissão, me orientava, rezava comigo, me abençoava, cuidou de mim como um pastor que cuida de uma ovelha muito ferida. E aí ele também, muito, muito empolgado, né, muito cheio da graça de Deus, quis celebrar uma missa na minha casa. Então foi celebrada uma missa na minha casa com todos os meus irmãos que rezavam o terço comigo, com a minha família. Até vieram outros que nunca tinham vindo rezar, porque quando Deus nos abraça, Ele é tão abundante. E eu conto isso para vocês muito, muito emocionada e muito grata ao Senhor e à Virgem Maria. Veio todo mundo, ninguém quis ficar de fora desse momento, que foi um momento de grande alegria. E a alegria foi voltando para minha vida nas pequenas coisas. Eu fui vendo a mão do Senhor, a providência de Deus, no abraço das pessoas que a gente ama e que nos amam, no sorriso, numa refeição, mesmo que uma refeição simples, de ver que temos aquele alimento no nosso prato que o bom Deus nos deu. Inclusive eu passei com isso também a sempre rezar antes de comer, que eu não tinha esse hábito, não tive a minha vida inteira. E por causa da depressão, eu adquiri esse hábito de rezar. Eu posso estar no restaurante, no aeroporto, onde eu estiver. Eu faço o sinal da cruz, eu agradeço a refeição. E também comecei a ver essa alegria em coisas pequenas, como um raio de sol que entra no nosso quarto, cheio de vigor e alegria e força. Deus, Jesus que é o sol. E essa também na chuva, numa pequena chuva, aquela chuva fina às vezes que cai. Tudo passou a ser sinal de Deus na minha vida, mesmo nas dificuldades. E aí começou também um novo passo, que eu dei mais um outro passo que o Senhor me permitiu, que eu passei por um breve período de terapia com um psicólogo muito sério, uma pessoa extraordinária, que me ajudou demais, que aceitava a minha fé, aceitava os meus valores, né, respeitou a minha decisão de não tomar nenhum medicamento, de fazer nessa caminhada. Então era aliado o que eu vivia da minha oração, da minha espiritualidade, né, junto da Igreja Católica, os sacramentos, com a minha oração pessoal e também com a terapia. E a comunhão para mim foi o meu remédio diário. Assim, se eu tiver que dizer que eu tomei algum medicamento além da oração do terço, do amor da minha família e dos meus amigos, foi o amor do Senhor e da Igreja através da Eucaristia diariamente. E eu deixei um último comentário só, que é a questão da piedade. Quando a gente encontra a misericórdia de Deus, a gente quer ser esse abraço da misericórdia para os outros. E assim como a minha família, os meus amigos me ajudaram no meu momento de sofrimento, eu convido você que ouve esse podcast a ajudar quem sofre com a depressão. São coisas muito simples. Você pode mandar uma mensagem, falar um oi, escutar o que essa pessoa tem para dizer, sabe? Não importa quanto tempo faz que você não fala com ela, vai falando com ela em intervalos cada vez menores, fala um oi, dá bons conselhos, dá conselhos conforme o coração de Jesus, para que a pessoa possa tomar boas decisões, nunca conselhos. Você sempre pensa assim, o que Jesus faria nisso? Aí você orienta a pessoa, o que o Senhor faria? Né? Se você não sabe, fala, olha, eu vou rezar, vou procurar aqui na Bíblia para a gente ver o que a gente pode fazer nessa situação. Reza com essa pessoa, deixa ela ouvir sua voz que você está rezando por ela, ou reza um terço junto, ou manda um link de algum terço que você rezou por ela, que você lembrou, para que ela saiba que tem alguém que está cuidando dela. Tem essa questão que o terço, ela é uma arma, como fala o Padre Pio. E não é à toa, porque nós vencemos todas as grandes batalhas com o terço na mão, é promessa de Nossa Senhora.
E assim, esse abraço de Deus e do terço, o abraço de Nossa Senhora, eu sempre me vejo pensando no menino Jesus, quando a Sagrada Família teve que proteger Nosso Senhor do Herodes que queria matar as criancinhas. Esse abraço de Nossa Senhora que nos protege. Meus irmãos, a depressão tem cura. Se você está afastado da igreja, volta para a igreja, volta para os sacramentos, volta para esse abraço do Pai. Né? O Jesus está te esperando. E se você já está na caminhada, né? Se você está sofrendo com essa enfermidade, não desanime. Deus ama você. Né? Permita-se continuar ajudando, continuar caminhando. Vai chegar a sua cura, o Senhor vai te curar, eu confio. Se Ele me curou, Ele vai curar você também. Mas tudo no tempo dEle, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, continuemos confiando no coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria e no Santo Terço. Até o próximo podcast.